Como montar um material de construção? Três tipos de lojas de material de construção que você pode montar. Escolha da localização. Investimento para iniciar. Quais produtos mais vendem? Eu vou deixar aqui para você uma lista para você baixar os materiais de construção mais vendidos para você modelar o estoque inicial da sua loja. Vou deixar no final do vídeo. Faturamento esperado de uma loja. Qual é o lucro de um material de construção? Riscos que você deve evitar. E eu vou te dar minha opinião ao final se vale a pena você montar um material de construção. Esse vídeo está muito completo, então fique até o final, aproveite, deixe o seu like, aproveite também, inscreva-se no canal, ative as notificações para não perder novos conteúdos. Eu vou deixar para você também uma ferramenta que você pode usar para fazer todo o plano financeiro do seu material de construção. É uma versão demonstração, se você gostar, nós temos um modelo específico preenchido para um material de construção que você pode usar. Se você é novo aqui no canal, aqui tem um pouco sobre mim. Meu nome é Vinícius Gonçalves, eu sou consultor de negócios há muitos anos e já ajudei centenas, milhares de empreendedores a iniciarem seus próprios negócios. Como abrir um material de construção? Quais são os três tipos de lojas que você pode iniciar? A primeira delas é aquela loja de material de construção de bairro novo. Geralmente o empreendedor ele começa com materiais básicos, aquele material mais bruto, areia, às vezes cimento, tijolos, a parte mais pesada do material de construção. Depois disso, a gente tem a loja que eu chamei de conveniência de construção. Por que conveniência? Porque a maior parte dos clientes que compram nessa loja, ele compra por conveniência. Ele precisa naturalmente de material de construção, ele precisa de uma parte elétrica, hidráulica, alguma ferragem, mas ele compra pela conveniência, pela proximidade ou por essa loja estar num trajeto que ele passa. Por exemplo, um empreendedor que está precisando na construção dele de uma, duas torneiras, ou uma fita isolante, ou 20 metros de fios, ele não vai até um material de construção maior. O maior motivador de buscar esse perfil de loja pelo consumidor é pela conveniência, proximidade, pela velocidade com que ele consegue comprar. E tem o atacadão da construção, onde o empreendedor geralmente faz cotação de preços. É onde ele sabe que vai encontrar a maior parte do material que ele precisa, piso, portas, janelas. Então, nesse tipo de estabelecimento de construção, é onde são gastos a maior parte do orçamento da construção. E por que é importante a gente fazer essa diferenciação? Para a gente entender como posicionar a nossa loja de material de construção. A nossa proposta aqui hoje é como iniciar uma loja de material de construção com menor investimento, com investimento mais baixo. Localização da loja de material de construção. Uma sugestão que eu dou para você é pesquisar no mapa a sua cidade e aí tem uma opção onde você clica e escolhe localizar próximo e você coloca material de construção. Então você vai ver no mapa todos os locais, os estabelecimentos de material de construção que já existem aí na sua cidade. E aí, com isso, você tem condição de olhar para a cidade e perceber onde estão concentrados os materiais de construção, olhar para o bairro onde você pretende iniciar. E aí você vai ter uma ideia das avenidas ao bairro onde você pretende atender, e aí isso vai te ajudar na escolha da localização. Nesse exemplo aqui, foi um estudo que nós fizemos de um plano de negócios para um material de construção em uma determinada região. E aí nós mapeamos todas as empresas que vendiam material de construção, desde loja de tintas, loja de hidráulica, elétrica, ferragens, casa de parafusos e material de construção também. E onde tem essas duas estrelas, são materiais de construção atacadão, né, na modalidade ali de atacadão, que é aquele que tem de tudo e consegue ter preço bastante atrativo, e o cliente muitas vezes vai lá por isso e pela diversidade de produtos. A sua loja de material de construção pequena, com investimento menor, ela não vai conseguir competir com o atacadão. Então a sua estratégia não deve ser de competição, mas sim de se posicionar como a loja de conveniência em uma avenida de alto fluxo, de acesso a um bairro, ou mesmo uma avenida de alto fluxo que não seja específica de acesso a um bairro, mas vários bairros. E aí você consegue vender atendendo a esse público que transita por ali. Outros pontos importantes a se observar são as principais vias, sentidos das vias. Às vezes acontece de uma via vira mão, outra vira contramão, e aí isso algumas vezes pode atrapalhar o comércio da região. Então isso é importante você analisar também, se você estiver já com uma localização específica em mente. Outro ponto é
Observar quais são os espaços disponíveis para aluguel, onde você pode colocar sua loja, porque aí você tem condição de, olhando para o mapa, ver onde está a concorrência e onde estão os pontos disponíveis para aluguel, e com isso decidir melhor na localização. Outra questão é o valor dos aluguéis, que você precisa analisar também. Estacionamento é extremamente importante. E se o espaço disponível para locação, ele tem condição de comportar o layout da loja que você tem em mente. Investimento para iniciar o material de construção. O seu investimento, ele vai ser dividido em 3 partes. A primeira delas é para capital de giro, depois para estoque inicial e a outra para estrutura, móveis, prateleiras, gôndolas. E o tamanho da loja, o tempo de entrega das mercadorias, se você vai parcelar as vendas ou não, o volume de vendas que você faz vai influenciar no seu investimento total. Por isso, eu não consigo te dar um número exato aqui de que você vai investir, mas já já vou te dar uma ideia. E esse investimento, como nós bem vimos, ele vai variar. Por exemplo, se você monta uma loja com a estrutura maior, seu investimento é maior. Se você gasta mais em gôndolas, prateleiras, balcões, o seu investimento vai ser maior. Para você ter uma ideia, numa loja ali mais ou menos de 60 metros, 80 metros, você pode facilmente gastar 30 mil reais com gôndolas. Então isso vai fazer com que os móveis, as gôndolas, os modelos que você escolher ali para colocar na loja, vai impactar no seu investimento total. Por isso, a nossa indicação de começar pelo plano financeiro, para você fazer essa divisão do capital, esse dimensionamento entre estrutura, capital de giro e estoque inicial. Por exemplo, se você faz vendas parceladas, o seu capital de giro vai ser muito maior. Se o seu fornecedor demora na entrega, o estoque para você começar vai ser maior, porque você vai precisar de mais estoque para até receber os próximos pedidos. Então, tudo isso influencia no seu investimento total. Aqui tem uma imagem das gôndolas, onde você precisa fazer um investimento um pouco maior. Para você ter outra noção, apenas a parte de showroom, de iluminação de uma loja, caso a sua loja de material de construção tenha esse espaço, ela pode custar facilmente 50 mil reais. Então, o tamanho de loja, o tipo de estrutura que você vai montar, vai influenciar muito no valor do investimento total. E, para saber o investimento, nós precisamos calcular, não supor, calcular. Investimento em estrutura, estoque a partir do tempo de reposição do fornecedor e o capital de giro, que vai variar em função do tempo que você demora para pagar o fornecedor e se você parcela ou não as vendas, mais o volume de vendas. Então, na prática, é muito difícil você saber o valor do investimento para o negócio sem calcular. Na verdade, se você não calcular, você vai supor, e aí é muito provável que você vai errar. Aqui tem uma ferramenta que você pode usar para fazer todo o plano financeiro da sua loja de material de construção. Investimento, capital de giro, tudo isso automaticamente. Ela já vai com a quantidade de estoque inicial, com os itens mais vendidos, com a sugestão de preço de compra, preço de venda, que nós estudamos a partir de outras lojas de material de construção e deixamos lá para você. Além disso, nós temos ali uma simulação de cenários, onde você pode, entre aspas, brincar com os números e descobrir o que precisa acontecer para você viabilizar a sua loja. Além de projeção de resultados, indicadores, quanto vender para ficar no zero a zero, quanto vender para ter o lucro desejado, então é muita clareza que você tem. Eu preferi te mostrar aqui no nosso simulador de negócios como nós chegamos no faturamento da loja. Nós fizemos um estudo de algumas lojas de material de construção. Para você ter uma ideia, todos os itens de material de construção, todos os tipos de itens relacionados à construção, se você somar todos, você vai ter entre 4.500 e 5.000 itens. E aqui nós temos uma listagem, foi filtrada a partir do estoque e de vendas de várias lojas. Então nós chegamos a uma lista enxuta de itens de material de construção, entre 300 e 500 itens. E esse padrão se repete. Por exemplo, eu fiz uma análise em consultoria de uma loja de material elétrico, só de elétrica, onde ela tinha 1.500 itens no estoque. Mas quando nós filtramos só o que foi vendido nos últimos 4 meses, eu consegui reduzir essa lista para menos de 300 itens. Então perceba o quão importante é você ter uma lista do que vende, do que realmente vende, para você começar com o estoque enxuto. Porque como nós vimos agora há pouco,
O investimento total é a soma do investimento em estoque, capital de giro e estrutura. Então, se eu fico com dinheiro parado no estoque, é dinheiro de investimento que vai ficar parado ali. E com isso, se ao invés de ter 300 itens, eu tenho 1.500 itens, eu preciso de mais espaço, eu preciso de mais prateleira, eu preciso de mais área de estoque, eu preciso de um espaço maior e pago um aluguel mais caro. Eu preciso de mais tempo para localizar as mercadorias, vai haver mais quebra e perda de produtos, enfim. Iniciar com estoque enxuto vai te ajudar a reduzir o capital de investimento. Aqui eu estou te mostrando o simulador de negócios, mas eu vou deixar essa lista separada para você também. Eu vou deixar o link dela no final do vídeo. Então aqui nós temos os produtos e nós chegamos numa previsão de vendas de R$ 42.000. É importante dizer que esse perfil de loja ele vai vender entre 30 mil e 50 mil. Dificilmente uma loja de conveniência de construção ou uma loja de bairro de construção vai vender 100 mil por mês, por causa do perfil da loja. Imagina que você está construindo uma casa e você vai comprar toda a parte elétrica da sua casa ou todo o piso da sua casa. Você certamente vai fazer cotação de preço em alguns locais para ver onde é que você vai comprar. E ao fazer isso, o atacadão da construção, ele tem melhores preços. Para te dar um exemplo, eu falei com um distribuidor de um tipo de material de construção e ele me disse, olha, se você comprar acima de 80 mil por mês só da minha empresa, eu te dou um desconto de 20%. Então perceba que o atacadão da construção, ele sempre vai ter preço melhor do que as lojas pequenas. Por isso, aquela venda maior de material de construção vai ficar para eles e a loja menor vai ficar com as vendas menores. O ticket médio gasto na loja de conveniência ou loja de bairro de construção é muito menor do que no atacadão, onde as pessoas compram o piso da casa inteira, compram a parte elétrica, enfim, onde a pessoa gasta mais porque lá ele tem um preço melhor em função desse detalhe que eu te contei ali na hora de comprar os produtos. Esse valor de vendas não é tão fácil de estimar. A gente tem uma estimativa por conhecer o faturamento de algumas lojas, entre 30 mil e 50 mil. Mas para você, esse número não é tão importante. O mais importante é ter a composição dos itens mais vendidos. E aí depois, a partir da estrutura de custos que você vai modelar, custos fixos, né? Custos variáveis, a despesa de vendas, parcelamento no cartão, capital de giro, a partir de toda a sua estrutura, recompra de estoques, essa parte de antecipação de vendas. Então, a partir de toda a sua estrutura, você vai descobrir o que a gente chama assim meio que de número mágico, que é quanto eu tenho que vender para pagar todos os gastos e ficar no meu zero a zero. Esse é o seu ponto de equilíbrio. Então, nesse caso aqui, nessa estrutura de loja, o ponto de equilíbrio ele está baixo, ele está em 13 mil. Então, isso reduz o seu risco e daqui a pouco você vai ver por que disso. Além do mais, eu posso lançar aqui nas despesas uma retirada de prolabore desejada e com isso eu consigo ver quanto que eu tenho que vender para pagar todas as despesas e retirar o meu prolabore. Perceba que agora nós temos que vender 29 mil praticamente para pagar tudo e fazer a minha retirada de prolabore que eu defini ali agora há pouco. Lucro do material de construção. Você vai perceber que esse lucro ele também é bastante variável, porque depende da sua estrutura física, depende de quanto você está vendendo. São vários fatores que, interligados, vão, no final das contas, dizer qual é o seu lucro. Então, a loja pode variar desde ter prejuízo até ter uma lucratividade muito baixa e chegando ali até um lucro de 20%. É mais ou menos ali a média de uma loja funcionando tudo certinho. E é importante a gente distinguir que faturamento não é lucro. Então, se uma loja está vendendo 50 mil, ela tem ali os seus impostos, tem o custo da mercadoria que você está vendendo, e aí, disso tudo sobra o seu lucro bruto. Depois tem as despesas variáveis, que é a despesa de venda, comissões, vai sobrar uma margem de contribuição. Daí você tira as suas despesas fixas, aluguel, funcionário, e vai sobrar o lucro líquido. E aí é onde você teria essa lucratividade de 20%. Agora tem uma particularidade. Perceba que aqui nós temos, depois de tirar todas as despesas, custo da mercadoria, um lucro de 6 mil. É um lucro baixo, né, de 15%. Porém, é porque eu tenho aqui uma retirada de prolabore de 7 mil. Se eu deixo o prolabore, por exemplo, como 4 mil ou 3 mil, e eu volto aqui
Na lucratividade, eu estou com a lucratividade de 24%, 10 mil. No final das contas, essa retirada total, ela é que vai determinar qual é o seu lucro verdadeiro. Se você não tirar nenhum prolabore, o seu lucro aumenta. Então perceba que há essa relação entre prolabore e lucro. Quanto mais você retira de prolabore, menor vai ficar o seu lucro. Algumas vezes o empresário diz, olha, eu não tenho lucro. Mas aí quando você vai ver, qual é o seu prolabore? No final das contas, ele está fazendo a retirada de prolabore de 10 mil, de 13 mil, de 9 mil, de 8. Então essa retirada é o lucro e nós temos sempre que dimensionar qual é o prolabore que eu preciso e qual é o prolabore que a empresa aguenta que eu retire. Isso precisa ter um equilíbrio. Então, faturamento não é lucro. Lucro é o que sobra no final do mês, após o pagamento de todas as despesas da mercadoria, dos impostos e de retirar o seu prolabore. É o que sobra na última linha, é o lucro líquido. Agora tem um número aqui que ele é muito importante e ele está ligado diretamente ao valor do investimento inicial. Imagina o seguinte, você fez um investimento inicial de 100 mil na loja, porém no primeiro mês você ficou negativo. E aí você ficou negativo até o sexto mês. Com isso, você acumulou 160 mil de investimento, porque você colocou 100 mil, mas aí mês a mês você foi precisando reinjetar dinheiro no material de construção. E aí depois o negócio começou a dar lucro, e aí você foi recuperando até recuperar todo o investimento aqui nessa bolinha laranja, e depois foi acumulando caixa no decorrer dos meses, chegando lá no mês 24 com 100 mil em caixa. Esse número que você atingiu ali de 160 mil, ele é a sua máxima exposição do caixa. Ele acontece quando você não tem lucro nos primeiros meses. Por que é importante você saber disso? Porque tem empreendedor que fala assim, o negócio demora 6 meses para dar lucro. Eu já ouvi assim, o negócio demora 1 ano para dar lucro, todo mundo sabe disso. E essa não é a realidade e você não deve pensar assim. Na verdade, se o negócio não der lucro em no máximo ali 6 meses, é muito provável que ele não vai dar, especialmente se você não fizer nada diferente. Então é importante você saber que existe o investimento inicial e que existe a máxima exposição do caixa, porque assim você fica preparado e, idealmente, já busca atingir o ponto de equilíbrio logo no primeiro mês. Olha o que acontece, se você investe 100 mil e no primeiro mês você já fica no 0 a 0. Essa é a importância de você buscar o ponto de equilíbrio logo no primeiro mês. E aí depois você não precisa fazer nenhum outro reinvestimento na loja e ela começa aí tendo lucro ali aos poucos e depois você vai acumulando capital. Eu atendi um empreendedor e ele falou o seguinte, olha, eu iniciei a loja, eu investi 150 mil e eu guardei mais 150 mil para ir usando como capital de giro e reserva. E aí, quando foi no 8º mês, ele falou comigo, falou, olha, eu tenho dinheiro só para mais um mês. E por que isso aconteceu? Porque ele não projetou o capital de giro. Para você ter uma ideia, se você vender muito mais do que o esperado, você vai precisar de mais capital de giro. Então ele deve ser calculado. Esse empreendedor não calculou o capital de giro, não projetou vendas, não soube quanto que ele iria vender ou não teve essa previsão. Ele não sabia qual era o ponto de equilíbrio. Então, por não saber qual era o ponto de equilíbrio, ele não buscou atingir ele logo do primeiro mês. E aí ele foi levando na esperança de que o próximo mês seria melhor, com essa crença de que um negócio demora 6 meses, 1 ano para dar lucro. Só que se o negócio não der lucro rapidamente, você vai precisar de muito mais investimento. Você pode iniciar um negócio que tem uma projeção para dar lucro daqui a 1 ano. Quando é na área de infraestrutura, por exemplo, às vezes o negócio vai começar a gerar caixa depois de 2 anos, porque tem construção, terreno. Mas, enfim, isso é só quando você sabe muito bem o que está fazendo, quando você calculou todos os números e chegou na conclusão de que o negócio realmente precisa de 2 anos ou 1 ano para viabilizar. Caso contrário, você deve buscar o 0 a 0 do seu negócio já no primeiro mês e depois uma segunda meta de vendas que é quanto eu tenho que vender para pagar tudo e fazer a minha retirada de prolabore mais lucro. Essa é a sua segunda meta de vendas. Portanto, sempre comece pelo plano financeiro. O plano financeiro vai te dar clareza de quanto investir, de quanto separar para capital de giro, de quanto é possível lucrar, de qual é o mínimo de vendas que você tem que fazer para não ter prejuízo, de quanto vender para atingir os seus objetivos. Todo mundo monta um negócio para ter lucro. Então eu preciso saber qual é o lucro que eu quero. E aí o plano financeiro é que vai trazer toda esta clareza para você. Principais riscos a evitar. Vendas abaixo do ponto de equilíbrio, esse é o principal risco. Porque se você vender abaixo do ponto de equilíbrio, tem que reinjetar capital, e é aquilo que a gente viu na figura anterior.
mais gestão do capital. Então, estoque que não vende, produto parado. O que acontece? Se você errar na compra inicial, você vai imobilizar parte do seu capital no estoque. O seu capital vai ficar preso no estoque, porque você comprou produtos que não venderam. E aí, com isso, pode faltar dinheiro para capital de giro. E tem outra questão também, que é a frustração de expectativas. Às vezes, você pode querer montar um negócio para ter uma retirada de 20 mil por mês. Só que nesse segmento, você precisaria vender, talvez, 100 mil, 80 mil por mês, para conseguir fazer uma retirada de 20 mil. Então, é preciso saber que esta loja de material de construção pequena, ela raramente vai ultrapassar 100 mil reais de vendas. Então, com isso, se você deseja fazer uma retirada de 20 mil por mês da loja, para manter sua despesa pessoal e para manter a vida funcionando, talvez este não seja o negócio ideal para você, essa loja pequena. E você vai precisar de um investimento maior para montar uma loja maior, ou em outro segmento, talvez. Qual que é a solução para todas essas questões? Plano financeiro e análise do mercado local. Naquele exemplo que nós vimos lá no começo do vídeo, foi uma análise que eu fiz para um empreendedor e ele precisava ter uma retirada de prolabore maior. Quando nós conversamos com algumas lojas aqui da região, nós entendemos que a concorrência estava muito alta, o mercado meio que saturado. Conversei com empreendedores que me relataram que as vendas caíram nos últimos tempos. Então, nós percebemos que não seria possível vender o quanto ele precisaria para conseguir ter a lucratividade que ele desejava. E aí, com isso, o empreendedor acabou mudando de ideia. Quais são os produtos mais vendidos? São aqueles que nós vimos ali no simulador de negócios. E eu vou deixar aqui para você, na descrição do vídeo, o link para você baixar uma lista completa ali dos produtos mais vendidos no material de construção desse porte que nós estamos tratando aqui. Na minha opinião, esse é um negócio que tem um baixo nível de diferenciação. O que é isso? Você vai revender os mesmos produtos que os seus concorrentes estarão vendendo. Então não há uma diferenciação de produto. Você pode tentar diferenciar-se no atendimento, mas no geral, esse fator de diferenciação também não é tão alto, porque o cliente vai comprar mais pela conveniência. Então, a localização acaba sendo uma questão estratégica para você. A barreira de entrada é baixa. Igual nós percebemos naquele mapa, logo ali, muitas empresas foram abertas em segmentos correlatos e até no mesmo segmento de material de construção naquela região, o que fez com que caísse a demanda, caísse a venda para cada uma das lojas. Então, essa baixa barreira de entrada, qualquer pessoa com o valor do investimento pode montar uma loja, e isso pode tornar um negócio que está bom em mediano ou até em ruim, se muitas empresas forem abertas na mesma região. Então, há o risco do concorrente desavisado, é aquele que olha para sua loja, depois que está funcionando, todo bonitinho, lucrando, ele olha para sua loja e fala: "Ah, vou montar um aqui perto também." Aí isso acontece com um, com dois, com três, e de repente o negócio que era bom já não é mais tão lucrativo. Fatores favoráveis. Baixa concorrência da região ajuda. Uma região em expansão acelerada, onde você percebe que é um bairro novo ou uma região muito grande que está tendo muitas construções, também ajuda. E a baixa necessidade de retiradas pessoais. Se é um empreendedor que já precisa retirar só para despesa pessoal 10 mil por mês, já começa a ficar um pouco arriscado o negócio, porque a princípio ele talvez não consiga fazer essa retirada. E se ele não conseguir, ele vai começar a usar o capital da empresa. E aí vai faltar capital de giro, dinheiro para a empresa, e aí pode prejudicar o negócio. Então, se a retirada pessoal for baixa, especialmente a princípio, ajuda também. Vale a pena montar um material de construção pequeno? Sim, se você estudar o mercado local, perceber que ali a concorrência não está tão forte, que há espaço para mais uma loja, se você encontrar uma boa localização e se você tiver clareza de que o retorno desse tipo de negócio ele é moderado, você não vai retirar, especialmente no começo, 20 mil, 25 mil líquido desse negócio. E se você tiver um plano financeiro favorável, te mostrando que o negócio é viável, te mostrando quanto você precisa vender para pagar todo mundo e fazer sua retirada de lucro, te mostrando quanto você vai precisar investir em capital de giro, estrutura e estoques. Se você tiver toda essa clareza, aí sim, na minha opinião, vale a pena montar o material de construção. Gostou do vídeo? Deixe seu like, ative as notificações, inscreva-se no canal e receba mais conteúdo sobre a criação de negócios, gestão e mentalidade empreendedora. Um forte abraço e até breve.